porque é um ambiente muito frágil. E aí, se você não tomar cuidado, você não tem tempo de ver as cavernas. A nossa geração, nem a nossa geração vai ter tempo de ver a caverna preservada, quanto mais as futuras gerações. Olá, boa tarde. Eu sou a Sandra Rigato, juntamente com o Matheus De Luca e a Ivy Carvalho. Hoje nós temos o prazer aqui de entrevistar para o Mergulho Sustentável o Scala, José Antônio Bastos Caliante, um grande entusiasta do meio ambiente, com uma experiência incrível. E ele vai compartilhar um pouquinho dessa jornada com a gente. O Scala é bacharel em turismo, especialista em análise de uso e conservação dos recursos naturais, mestre em geociência pela Unicamp, diretor executivo da Estação Floresta, uma agência de ecoturismo e consultoria, assessoria na área de meio ambiente, e consultor da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? Então, Scala, seja bem-vindo aí conosco nessa jornada. Nós mapeamos você e o seu trabalho e identificamos que o seu perfil e a sua atuação está ligado ao ODS 8 e ao ODS 15, e a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua jornada, do seu propósito, essa relação com o meio ambiente e o seu trabalho desde então. Tá bom? Passo a bola para você, meu amigo. Agradeço muito o convite, e isso é um prazer que eu sempre carrego comigo, de falar sobre a parte que eu conheço bastante, que é o meio ambiente, que são as pessoas que estão envolvidas com essa área ambiental, as consultorias que a gente presta para as comunidades, para o governo, para que tenhamos, né, um mundo melhor. Legal. Scala, como que você começou, né, esse contato mais próximo com a natureza e que você falou, bom, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu amo fazer, e tem como você contar um pouco dessa... Tem. É interessante que eu já nasci no meio do mato, né? Eu nasci numa fazenda, num sítio, olaria, e meus pais trabalhavam com isso, tinham olaria, e aí sempre no sítio a gente corria atrás de porco, galinha e gado e assim por diante. E quando eu vim para Campinas, eu vim para Campinas em 1970, 69, eu comecei a me movimentar com relação às questões de o que eu fazer, aquilo que eu já fazia antes aqui, por ser uma cidade grande. E eu demorei um pouco, eu fui até quase 79, 78, 79, me inspirando no que eu podia fazer. Em 79, eu fui convidado para ir visitar o Petar, por um amigo, e fui conhecer as cavernas. Foi a primeira, o Carnaval de 79, que eu fui conhecer as cavernas. E eu fui picado pelo bichinho da caverna e nunca mais sarei, né? E aí, daí para frente, eu comecei a me envolver, pesquisar, estudar. Tanto é que a primeira pesquisa no Brasil com relação ao impacto de visitação turística em caverna foi eu que fiz, esse meu mestrado, e foi dentro de uma caverna da Santana, lá no Petar. E a partir daí eu comecei a estudar essa questão ambiental, a questão da geomorfologia de cavernas e assim por diante. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia por 2 mandatos, e isso daí me deu a oportunidade também de conhecer todas as cavernas, aliás, todos os estados do Brasil onde tem cavernas. E não todas as cavernas de todos os estados, porque, pelo amor de Deus, não ia dar tempo. Mas foi muito bom, porque eu pesquisei muito, andei para o mundo inteiro quase atrás de caverna, conheço vários países e visitando cavernas. Isso daí também me proporcionou a oportunidade de prestar consultoria, né, nessa área. E nós coordenamos pela Estação Floresta, para o governo do estado, os 32 planos de manejo das cavernas do estado de São Paulo.
são do Vale do Ribeira, que elas estão dentro do Petar, de Intervales, Caverna do Diabo, e assim por diante. Também participei de várias propostas de criação de unidades de conservação, RPPN, criamos o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, que é o PENAP, que fica ali perto de Capão Bonito, ele pertence à cidade de Capão Bonito, e isso daí foi assim uma consultoria, ou melhor, um serviço muito rico, muito gratificante, porque foi um primeiro momento que a gente começou a estudar a possibilidade de ter as pessoas que moram dentro do parque continuarem dentro dos parques. O trabalho com a comunidade nesse sentido, ele foi ampliado, ele passou a ter um valor significativo para o meio ambiente e para as pessoas, para o homem. O homem sem o meio ambiente sem o homem, não tem relação nenhuma. E assim, ó, você está falando de unidades de conservação, de parques que são criados, né? E o ODS 15, ele fala de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né? Mas é só o governo que pode proteger esses ecossistemas? A gente, assim, como pessoa, não pode fazer nada? Podemos e muito. Nós temos uma categoria que são as RPPNs, Reserva Particular de Patrimônio Natural, que isso daí, ele continua sendo proprietário da terra, ele faz um processo todo de estudo de quais as áreas que ele pode utilizar dentro desse processo. Ele passa a usar a área como produto turístico, inclusive, e preserva o restante. Então, por exemplo, nós estamos agora criando uma RPPN ali no Vale do Ribeira, do lado do Petar, de um proprietário que ele tem 11 mil hectares, e ele é um minerador. Então, nós estamos negociando com ele. Nós não queremos que ele feche a mineradora dele, pare com a mineração, mas o que não é mineração, ele pode transformar isso daí, criar uma RPPN, deixar ela preservada, porque uma RPPN é uma preservação perpétua também, ela não pode voltar atrás mais depois. Então, tem que estudar muito bem como fazer isso, para que ele não seja prejudicado. E, ao mesmo tempo, ele conduzir esse processo de preservação da área que ele tem. Legal, Scala. E quando a gente fala, né, você falou de preservação do meio ambiente, mas também falou bastante do contato com a comunidade ou com o local, né, com as pessoas que vivem ali. E você poderia falar um pouco para a gente, né, do trabalho que vocês fazem, principalmente considerando, né, o ODS 8, que fala do trabalho digno, né, trabalho decente e o crescimento econômico, né? Então a pergunta é possível, né, você preservar o meio ambiente, a vida na Terra e ter crescimento econômico, né? Da sua experiência, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Sim, sim, é possível e é o indicado agora. A gente vai evoluindo, né? As pessoas vão criando legislação, regras, normas e depois vão vendo que as regras ela precisa estar atrelada à vivência e à convivência do ser humano. Só para você ter, voltando um pouquinho nesse parque que nós criamos, aí o PENAP, tem gente morando lá dentro que hoje está servindo como guia. Em vez de tirar a pessoa, você dá a oportunidade dela trabalhar e ela ganhar o sustento dela dentro da própria área que você criou no entorno que ela vive. Né? Que era o que você sempre já fez lá com o pessoal do Petar, né? Do Petar. Então, lá no Petar, nós tínhamos antigamente muitos palmiteiros. Muitos. Crianças, jovens, adultos, tudo cortando palmito. E o palmito é uma extração ilegal. E aí, o que nós fizemos? Isso em 95, nós criamos o primeiro curso de monitor de cavernas. E começamos a capacitar essas pessoas para que elas soubessem como conduzir um turista dentro da caverna.
E era tudo que eles gostavam de fazer, que era mostrar o lugar, a casa. Você, quando recebe uma visita, você não fica satisfeito em mostrar a sua casa para a visita? E a mesma coisa a eles. E eles não tinham esse conhecimento. Então, nós criamos o primeiro curso, foram 35 monitores formados, eles começaram a ganhar dinheiro, os outros se interessaram, e aí, hoje, nós temos lá no Vale do Ribeira mais de 400 monitores formados. É lógico que muitos também já saíram, outros foram para outras profissões, mas isso é importante, porque eles passam a ter uma responsabilidade e um conhecimento que eles podem transmitir esse conhecimento deles fora dessa área de atuação até. E eles também transmitem para os seus familiares esse conhecimento que eles adquiriram. Isso é importante. E aí a troca de conhecimento durante o período que ele está trabalhando, o turista vai, comenta uma coisa, ele comenta outra, o turista quer saber sobre as plantas, ele começa a querer saber sobre a cidade, então é uma troca de conhecimentos. E acaba valorizando, né, o local, todo o entorno, né? Exatamente. E ele acaba se valorizando também, né? Que ele percebe... se valoriza também, né? Isso é importante, e ele vê que ele tem algo que as pessoas, por exemplo, nós que moramos na cidade grande, querem buscar e só lá que vai encontrar. E eles sabem disso. Então, eles têm muita gratidão pelas pessoas, trocam informações, e essa troca é muito gratificante. Scala, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre sua história com Bonito, lá no Mato Grosso, né? Todo esse processo de reestruturação desse destino, enquanto destino turístico, que hoje tem a repercussão que tem para a nossa sociedade e para o estado do Mato Grosso, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Eu comecei a ir para Bonito na década de 80, né, 82, 84, e nessa época nós fomos mais para topografar cavernas, porque a gente ficou sabendo que tinha a Gruta do Lago Azul, e nós fomos para topografar a Gruta do Lago Azul. Nessa época aí a gente pode até dizer que eu nadei na Gruta do Lago Azul, porque não tinha nenhuma regra, a gente não sabia também dos impactos que poderiam causar a gente nadando lá dentro da Gruta do Lago Azul. E nós fizemos vários trabalhos nesse sentido de topografia das cavernas. E também aí surgiu a oportunidade de apresentar um fato novo de controle de visitação. É uma capacidade de suporte, ainda pouco estudada, mas a gente teria que ter um controle de visitação. E como fazer esse controle de visitação e cobrança de ingressos, ao mesmo tempo que desse retorno para todos os segmentos envolvidos. Os guias, os proprietários dos atrativos, a prefeitura, e aí foi onde surgiu o voucher único. E não sei se vocês já ouviram falar. O voucher único surgiu em Bonito, no Brasil, foi o primeiro lugar que foi implantado isso. E com esse voucher único, deu também a oportunidade do poder público ter rendimento. Porque um dos problemas que existem hoje no turismo é a falta de rendimento do poder público com relação aos seus visitantes, ao seu mercado, ao seu mecanismo de atendimento aos visitantes. E lá em Bonito, isso daí não teve outra saída, foi feito o voucher único, todo mundo ganha. Ficou caro? Ficou. Porque cada um, é lógico, vai ter que ganhar aquilo que está dentro do teu potencial de trabalho, né? Por isso que todo mundo fala que Bonito é muito caro. Não é que é muito caro, ele é muito bem feito. Dentro da estrutura bem feita que tem Bonito, o preço não está fora do normal. Você vai para qualquer país do mundo aí que tem uma infraestrutura para atender o visitante, ele está mais ou menos no mesmo nível. Mas aí também criamos um mecanismo de visitação dos moradores locais. Então, hoje, o morador local ele tem a oportunidade de visitar qualquer um dos atrativos. Tem que agendar, tem que marcar, tem que entrar na fila, tudo isso, mas ele tem a oportunidade de fazer isso. Não é porque ele não tem dinheiro que ele não vai visitar. Uma coisa importante, nós realizamos o primeiro curso de mergulho
em cavernas no Brasil, em 95, lá em Bonito. Ah, com o Foi Cláudio aí, Kowalski, né? isso, fizemos organizamos esse curso para que a gente tivesse mais mergulhadores no Brasil que pudessem contribuir com essa questão ambiental, de topografar a caverna submersa e assim por diante. Ô, Scala, então, só para fechar aqui, uma pergunta que a gente sempre faz, uma provocação para os nossos telespectadores, né? De como eles podem agir, né, para fomentar o desenvolvimento sustentável, né? Como eles podem agir de acordo com os ODS. Na sua opinião, né? O que eles poderiam fazer a partir de agora para um mundo mais sustentável, né? Bom, eu vejo, vamos separar em dois segmentos aí. Uma que é a própria natureza, que as pessoas devem respeitar a natureza, porque assim como você respeita seus pais, sua família, a natureza é uma família, ela faz parte da gente. Então, respeitar a natureza. Muitas pessoas que andam jogando latinha de cerveja pela janela do carro, isso daí é a coisa mais simples do mundo para evitar. Não precisa fazer isso. Com relação à questão humana, valorizar as pessoas as quais estão trabalhando com esse ambiente, né, que é o ambiente natural, fazer com que eles tenham reconhecimento do seu valor dentro daquele trabalho que ele está fazendo. Isso daí a gente vai, com certeza, melhorar muito, porque a partir do momento que a pessoa se sente valorizada, ela vai também fazer com que os outros percebam e vão sentindo, e isso daí é um efeito multiplicador. Muito obrigada, Scala. Sim, o seu tempo, as suas histórias maravilhosas. A gente podia ficar aqui para sempre ouvindo, esperando para sempre não, até essa quarentena terminar, porque depois disso a gente ia seguir você para alguma caverna por aí. E aí, então a gente agradece e desafiando o pessoal, né, para quando for fazer turismo sustentável. Lá com a Estação Floresta, né? Estação Floresta. Então, e nos vemos no próximo Mergulho Sustentável. Até! Valeu!